Boa Gente, noite. Boa noite, gente. Boa noite, Josi. boa noite, pessoal. Tudo bom? E aí, Floriano, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E por Ah, então, aí? maravilha. O pessoal tá escutando a gente. Pessoal, eu que me confundi, né, com o horário. Acabei chamando o Floriano antes, por isso que o Floriano não tinha chegado aqui. Não, Que mas quis já, fazer uma já, já jogatina, liguei o taxímetro. quis fazer uma Bandeira pegadinha. 2. Pessoal, o Floriano, para quem não conhece, ele é contador. Ele é o dono e proprietário da Marf Contabilidade, né? Uma empresa aí com mais de 20 anos, acho que já beirando os 30, né, Floriano, de mercado. Não, E 23. 23. não, então falta muito ainda. Com 23 anos de mercado, de experiência aí em Brasília, e atua aí ajudando, né, os empresários nessa missão tão difícil que é a questão de tributação, que é a questão de lidar com o fisco e pagar os impostos, né? Que ninguém, assim, todo mundo quer ganhar milhões, mas na hora de pagar milhões de imposto, todo mundo tá fugindo, né? Não, Floriano? E Isso é verdade. se apresente aí para nós, diga para nós quem é você, por favor, que eu acho que tem algumas pessoas que não conhecem, poucas, mas tem algumas pessoas que ainda não te conhecem. Uhum. Bem, boa noite, pessoal. Eu primeiro agradecer a Josiane aí o convite, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre contabilidade, sobre essa parte burocrática para advogados. Realmente, como a Josiane falou, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa assim chata, que às vezes a maioria das pessoas não gostam muito dessa parte burocrática, dessa parte tributária, mas é uma parte importante, né? Eu estou no mercado desde 2001, com a Marf Contabilidade. Lá nós atendemos micro e pequenas empresas de um modo geral, mas tem alguns ramos que a gente é especializado e que a gente tem mais afinidade. E dentre eles, o ramo advocatício é um. Então a gente atende alguns advogados, a gente ajuda alguns advogados a regularizarem a sua situação perante o fisco, a regularizar os seus rendimentos, a organizar as suas contas e formalizar a sua renda, porque a gente sabe que a correria do dia a dia para todos é muito grande e que às vezes os advogados estão tão concentrados em atender seus clientes, estão tão concentrados nas defesas, nas petições, nas coisas que tem que fazer, e acaba deixando essa parte burocrática para depois e pode ser surpreendido depois com algum problema se não for cuidado, né? Então, assim, a gente tem feito isso com muito afinco, com muito gosto, e eu acho que tem dado certo. Maravilha, então. O advogado hoje, né? Ele querendo formalizar a pessoa física dele, né? Deixando de ser pessoa física, deixando de receber como pessoa física e querendo formalizar uma pessoa jurídica. O Hein, que que Jô, ele Josiane, só um pouquinho, parece que está cortando o áudio. Melhorou o áudio aí, gente? Dá um joinha para nós aí. Eu acho que voltou, eu acho que foi Voltou? antes, Era quando antiga esse comentário aí, né? isso, foi quando você não tinha entrado Ah, ainda. tá, joia. E Tá, desculpa, pode continuar. o que que o advogado precisa, né, para poder formalizar uma empresa, para ter um CNPJ para operar aí, para trabalhar no mercado? Bem, primeira coisa que eu acho que é muito importante o advogado ter ciência é que ele precisa avaliar e decidir se ele realmente precisa ter um CNPJ. Na grande maioria dos casos, a conclusão que vai chegar é que realmente é preciso, mas é preciso ter essa etapa antes, porque contar com um escritório de contabilidade que seja especializado no ramo advocatício vai ajudar o advogado a fazer uma simulação da situação atual dele, porque a legislação tributária é uma legislação muito complexa. Então, não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, cada advogado tem o seu momento de vida, cada advogado tem o seu faturamento, tem o tipo de serviço que presta. Uns já têm outra fonte de renda, outros o escritório é a principal fonte de renda. Então, todas essas variáveis têm que ser levantadas, feita uma simulação para saber se vale a pena e se é o momento, não é nem se vale a pena, mas se é o momento de eu partir para um CNPJ. Decidido isso, resolvido que é o momento de eu partir para um CNPJ, aí ele precisa, então, contar de novo com um escritório de contabilidade especializado, que sabe todos os detalhes, todas as minúcias de abertura de um CNPJ advocatício.
E o passo a passo é simples. Nós aqui, por exemplo, nós mandamos uma mensagem inicial onde o advogado vai verificar quais são os documentos que ele tem que apresentar e quais informações ele tem que mandar para o escritório através de um formuláriozinho simples, rápido de ser preenchido. Informações básicas, como o nome do escritório, endereço, né, essas coisas. E aí o processo é todo eletrônico, todo digital, e dentro de alguns dias o advogado já vai estar com o ato constitutivo do escritório registrado na OAB, com o CNPJ, com a sua inscrição municipal ou o seu CFDF, se for aqui em Brasília, né? E o licenciamento básico do escritório. Então já estará apto para movimentar os honorários do escritório, para faturar, para emitir notas fiscais e tudo mais. Ah, maravilha. E precisa ter sócio? É obrigatório ou não? Pode ser de forma individual? Não, nós temos... não é obrigatório ter sócio, pode ter se quiser, mas nós temos dois tipos de empresas de advogados, né? Nós temos a sociedade individual de advocacia e nós temos a sociedade de advocacia. Até eu particularmente, acho um negócio um pouco estranho, mas é esse mesmo nome, porque é sociedade individual. Como é que eu vou ser sócio de eu mesmo? Mas é assim que é o nome técnico que se dá. Então, na sociedade individual, o advogado constitui o CNPJ, sendo ele o único responsável, o único proprietário. Enquanto que, se ele tiver um sócio e quiser constituir um CNPJ com mais de um sócio, ele mais um, por exemplo, aí ele pode constituir com um sócio, mas ambos os tipos de empresas são registrados na OAB. Então, assim, é meramente um detalhe burocrático, digamos assim. O documento de constituição é basicamente o mesmo, a diferença é que, se for uma sociedade individual, vai constar o nome de apenas um proprietário, se for uma sociedade, vai constar o nome dos dois ou mais proprietários do escritório, se tiverem, né? Ah, entendi. Mas isso aí é novo, né? Porque eu acho que antigamente tinha essa dificuldade, né? De você ter que procurar outro advogado, né? Para ser sócio, porque tinha que ser só advogado, ainda é assim? A sociedade é só de advogados mesmo, não pode não ser advogado. Não. A sociedade é só de advogados, e aí por isso que há essa possibilidade de constituir a sociedade individual de advocacia, porque para justamente não ter essa questão de você ter que, como era antigamente, eu nem sei se esse é o termo certo a falar, mas você tinha que arranjar um laranja, né, para constar no CNPJ como sócio. E hoje em dia não, hoje em dia você consegue abrir sozinho, e isso, inclusive, é uma coisa que se estendeu para as demais empresas também, só a título de curiosidade, porque anteriormente a gente tinha a empresa individual, que ninguém queria, e a sociedade. E também, assim como os advogados, o empreendedor que queria começar um negócio tinha que arranjar um laranja, uma família, um filho, alguém para constar ali com 1% e poder abrir a empresa. Com essa mudança que se estendeu, acaba que hoje, tanto o advogado quanto os empreendedores podem constituir uma empresa sozinho, de responsabilidade limitada, isso para empreendedores, né? Que, em outras palavras, o patrimônio pessoal do empreendedor não entra na parte da empresa, né? Como para pagar débitos da empresa, digamos assim, né? E aí resolveu essa situação. Então hoje fica mais tranquilo, pode abrir sozinho ou com um sócio, repetindo na parte burocrática o que de fato é, e não só para fazer de conta. Entendi. Acabava que forçava a pessoa a ter uma sociedade, né? Ou fictícia, né? Ou então uma sociedade mesmo, de fato, né? Acabava sendo obrigatório. Pois é desse jeito. Que bom, né? Que mudou dessa forma. E outra questão, se o advogado ele resolve abrir essa sociedade, né? Ele precisa ter um escritório físico para poder abrir. Tem a questão do coworking, pode abrir em casa. Como é que funciona essa questão do endereço da empresa? Bem, o advogado, hoje em dia, a advocacia virou mundo digital, né? Eu particularmente, conheço vários advogados que hoje nem tem escritório físico, ou quando tem que atender um cliente usa um coworking, outros têm escritório físico. Eu conheço, tenho uma amiga mesmo que vai no escritório uma vez por semana só. Então, assim, com a pandemia acelerou esse processo online e hoje você atende cliente, faz reunião, faz tudo online. Acompanhando isso,
o advogado também pode abrir o CNPJ na casa dele, porque as atividades, elas são classificadas no mundo burocrático, digamos assim, pelos Códigos Nacionais de Atividade Econômica, que são o tal dos CNAEs. Esses CNAEs são definidos pelo IBGE, né? Então, tudo que uma empresa pode fazer tem que estar enquadrado em um determinado código de atividade. E o Código de Serviços Advocatícios é um código que, em Brasília, é permitido que ele seja constituído sem estabelecimento. O que seria isso? Uma empresa, ela pode ser constituída com estabelecimento, ou seja, um escritório físico, onde eu recebo os meus clientes, onde eu tenho, de repente, uma secretária, ou talvez não também, mas eu tenho uma estrutura de atendimento e de trabalho, ou eu posso constituir uma empresa que não tem uma estrutura física. Hoje a gente conhece, por exemplo, várias empresas que têm uma estrutura meio que online, né? Empresas, às vezes, muito grandes até, e que é praticamente online. Você nunca vê a estrutura física da empresa. Então, o escritório de advocacia pode ser constituído desses dois formatos, ou com estabelecimento ou sem estabelecimento. E o formato sem estabelecimento pode ser colocado em qualquer local, pelo menos aqui dentro, pela legislação do Distrito Federal, né? Mas, basicamente, a legislação das outras localidades meio que seguem essa ideia também. Então, pode ser colocado em qualquer local. Agora, se você quiser criar um CNPJ com estabelecimento, aí já tem que verificar se a localização permite aquela atividade. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente é muito setorizado, né? Então tem setor hospitalar, setor hoteleiro e tal. Às vezes dá umas confusões aí de determinados estabelecimentos não poderem funcionar em determinados endereços. Mas o que não é o caso da advocacia também, assim, muito não, porque, por exemplo, a advocacia está dentre aí as atividades privilegiadas que podem ser abertas, por exemplo, em residências no Lago Sul, no Parkway. É praticamente a única atividade que pode funcionar em residência. Então, em resumo da história, tanto com estabelecimento ou sem estabelecimento, pode abrir sim no endereço residencial ou num coworking. A desvantagem de abrir no endereço residencial é que hoje, com a internet, tudo ficou muito público. Então, meio que se você coloca no Google o nome de uma pessoa e escreve CNPJ na frente, se a pessoa tiver uma empresa, se tiver alguma sociedade, vai aparecer tudo lá. E vai aparecer também o nome da empresa e o endereço da empresa. Então, se a empresa é na casa do advogado, acaba que ele meio que torna a casa dele um ambiente meio que público. Então, qualquer um vai achar o endereço dele. Se o telefone dele for informado como telefone da empresa, também todo mundo vai ter acesso ao telefone dele, ao e-mail. Então, se isso não for importante, não tem problema. Agora, se o advogado entender que a privacidade é algo que é importante para ele, a privacidade da família, da casa dele, aí seria melhor partir para o plano B, que é contratar um endereço fiscal nessas empresas de coworking. Hoje você vai pagar aí em torno de 60 a 100 reais por mês, dependendo de onde você contrata esse serviço, e eles vão só te conceder o endereço para você instalar o CNPJ lá e ter acesso a correspondências e tal. Tem uns, inclusive, que oferecem também acesso a serviço de sala, de recepção, e aí vai graduando o plano, né? Vai pagando mais caro conforme a utilização do serviço. Mas é possível contratar só o endereço para poder constituir o CNPJ. E esse negócio do telefone aí que você falou, até fazer uma observação, que eu passei por isso recentemente, que o pessoal pega mesmo o telefone do CNPJ e fica ligando pra gente, oferecendo plano de marketing, oferecendo registro de marca. E assim, é o tempo todo, como não é só uma empresa, então eles ficam ligando várias vezes na semana. A gente recebe ligação no mesmo sentido, querendo vender algum tipo de produto, né? Então imagina o endereço, né? Ainda bem que a gente não tem mais vendedor porta a porta, porque se tivesse também, né? Aí Pois é verdade. Recebendo em casa. E com relação às atividades que pode desempenhar na empresa, né? Na empresa que presta serviço jurídico. Eu estou perguntando até no sentido de que também passei por um problema recente com relação a isso, de você não conseguir colocar outra atividade
análoga ao serviço jurídico, né? Porque igual a gente tem muitos advogados que dão aula, tem a questão da internet que o pessoal do segmento vende curso, vende livro e parece que tem essa restrição, né, com relação à atividade. Nesse caso, não sei se infelizmente ou felizmente, né, mas realmente a empresa jurídica, ela tem uma regulamentação própria. Então, não se pode juntar outras atividades no mesmo CNPJ. Prestação de serviços jurídicos é uma coisa própria daquele CNPJ, então o CNPJ só pode ter aquilo. Então, se você quiser, de repente você é um escritor, escreve livros, dá palestras, faz consultorias, que não sejam jurídicas, porque consultoria jurídica já está implícito lá no serviço de consultoria jurídica, né? No serviço jurídico, mas outras atividades inerentes ali, paralelas, não podem ser inclusas, e se você tiver alguma dificuldade de faturamento de algum desses serviços que foram prestados, eu digo faturamento no sentido de emitir nota fiscal, de repente o tomador do serviço não aceita uma nota fiscal de consultoria jurídica, ou não aceita uma nota fiscal de prestação de serviços jurídicos, para formalizar o serviço que você prestou, que era uma palestra, um curso, alguma coisa assim. Aí, infelizmente, a única alternativa que resta para o advogado é constituir um outro CNPJ com atividade de consultoria, com atividade de palestra, de treinamentos gerenciais, para poder faturar esse serviço. Mas realmente não pode. Teria que ter, então, duas empresas. Uma vinculada a essa questão desse serviço que é análogo ao jurídico, mas não é restrito à área jurídica, e o serviço jurídico junto. Isso, exatamente. Nesse caso, seria desse jeito. Ou teria que ser endereços diferentes? Como que faria nesse caso? Não, pode ser no mesmo endereço. Aí, se for, aí vai depender da atividade da nova empresa. Então, assim como funciona para serviços advocatícios, que pode ser uma empresa sem estabelecimento, dependendo da atividade que foi escolhida para colocar nesse novo CNPJ, pode ser também que seja uma atividade sem estabelecimento, se assim for permitido, ou pode ser uma empresa com estabelecimento, mas que permita funcionar em endereço residencial. Mas a gente pode colocar as duas empresas no mesmo local e, de repente, coloca ali parte 1, parte 2, ou parte A e parte B, dependendo da situação. Tem que fazer uma simulação, um estudo da situação exata do advogado para ver qual é a viabilidade disso, mas é possível sim, e é bem possível, assim, é bastante tranquilo. Ah, tá. Ó, recebemos uma pergunta aqui da Tamires. Pessoal, quem tiver dúvidas, eu tô fazendo as perguntas, meio que representando vocês aqui, né? Mas quem tiver dúvidas, pode ir mandando, tá? Aqui nos comentários que a gente vai respondendo. A Tamires perguntou, é obrigatória fazer a abertura do CNPJ com um contador? Não, Tamires, não é obrigatório. Só é recomendável, assim, né? Por exemplo, nós mesmo aqui no escritório já tivemos casos, por exemplo, que essa parte burocrática, o advogado manja muito bem e talvez faça até melhor do que os contadores. Mas, paralelo à abertura da empresa, vem a parte tributária. Então, por exemplo, nós já tivemos casos aqui no escritório que o próprio advogado fez o contrato, registrou na OAB, conseguiu tirar o CNPJ, tirou o CFDF, fez tudo perfeito. Só que aí a empresa tinha o prazo de 30 dias para ser enquadrada no Simples Nacional e ele acabou perdendo esse prazo. E aí o regime tributário para o caso dele, mais adequado e mais econômico, era o Simples Nacional. E aí ele acabou passando um ano pagando imposto mais caro, porque não conseguiu enquadrar no Simples Nacional a tempo, porque nem sabia disso. Entendeu? Então, assim, não é obrigatório, mas é bom, nem que não contrate o serviço de o contador fazer a abertura, mas é bom bater um papo com o contador, porque de toda forma, depois que a empresa estiver aberta, vai precisar de um contador para entregar as obrigações tributárias, para fazer a manutenção da empresa e não ter multa nenhuma. Então, esse que vai ser o contador, já bata um papo com ele, diga que você está interessado em você mesmo abrir a empresa, mas aí vocês trocam uma ideia, pegam uma orientação, pode ser com a gente mesmo, tá? E aí a gente te orienta e aí você abre já com assistência da contabilidade para evitar esses problemas tributários no momento da abertura.
Olha lá, eu já até ia te perguntar isso a respeito da tributação. E aí já veio aqui perguntas, né, sobre isso. Se a tributação Uhum. é a mesma que empresa comum ou difere, né, por conta do regime, e quais são os riscos tributários também para o advogado autônomo. Essa pergunta aí é a Sidney, né? Sidney. Eu vou falar para o Floriano segurar, porque isso aí vai ser a cereja do bolo. Vai ser só no final, quando todo mundo estiver indo aqui com a gente, aturando a Acho, gente. Aí a gente eu, pergunta, que é a eu acho que principal. É Sidnélia. Não é isso, Sidnélia, Sidnélia? isso. Tudo É. junto, acaba que a gente não... Desculpe, viu, Sidnélia? Então, a questão da tributação. Qual que é a tributação aplicada ou aplicável, né? Mais de uma? Como que funciona? O que acontece? Hoje, nós, ao abrir um CNPJ, o advogado tem que escolher qual regime tributário que ele quer seguir. O que são regimes tributários? Regimes tributários são, digamos, tipos ou categorias de apuração e pagamento de impostos. Então, nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Quando o advogado constitui o seu escritório, ele precisa, no momento da abertura, escolher qual regime ele vai adotar. E aí você me pergunta, qual é o melhor regime para advogado? Não, de novo, não tem receita de bolo. Depende do momento do advogado, do faturamento do escritório, se ele tem outra fonte de renda ou se ele não tem outra fonte de renda, quais são os projetos de prospecção de clientes e de futuro para ele. Então, todas essas informações são levantadas. A gente, uma contabilidade que seja especializada no ramo, faz uma simulação de impostos com aqueles dados que foram levantados para identificar se é melhor o escritório ser Simples Nacional, lucro presumido ou, eventualmente, lucro real, que é o menos aplicado. E aí, com base nessa simulação, o advogado, a contabilidade constitui o CNPJ, ou o advogado, conforme a gente conversou com a Tamires, e aí faz o enquadramento no regime correto, para evitar que se pague imposto mais do que deveria. Inclusive, esse planejamento tributário, essa simulação, tem que ser repetida todo ano. Por quê? Porque essas informações que foram levantadas no início, elas mudam. E aí, se o advogado muda de situação, passa a faturar mais, está com um projeto de fechar um contrato grande no ano seguinte, ou qualquer coisa do tipo, tem que aproveitar a janela de virada de ano, que todo mês de janeiro é possível você mudar de regime tributário. Então, quem é do lucro presumido e quer migrar para o Simples Nacional tem que fazer isso em janeiro, quem quer fazer vice-versa também tem que fazer em janeiro. Pode fazer a qualquer tempo, mas só vale para o ano seguinte. Somente o mês de janeiro é que você consegue fazer para o próprio ano. Então, aqui no escritório, por exemplo, a gente repete essa simulação, esse planejamento tributário todo final de ano, para verificar se o escritório está enquadrado no melhor modelo, no melhor regime tributário, para garantir que o advogado pague o menor imposto possível dentro da legalidade. E aí fica tudo certinho. Entendi. Uma coisa que eu lembro que antes de eu ter empresa que eu tinha muito receio é porque antes não tinha Simples Nacional para advogado, né? Então a tributação ela era muito alta e aí acabava que você ficava com receio assim de, poxa, eu vou abrir a empresa, vou ficar mais pobre do que eu tava, né? Vou levar meu dinheirinho. E com o Simples Nacional parece que isso mudou, né? Só para a gente ter uma noção, assim, qual que é o percentual, porque o percentual ele altera de acordo com a receita, não é isso? Isso, exatamente. Por Qual exemplo, seria o percentual menor de contribuição que um advogado tendo uma empresa poderia fazer? Seguindo, né, as regras. olha, por exemplo, vou dar um exemplo de um escritório de advocacia que a recomendação seja que ele seja optante do Simples Nacional. Então, para escritórios que tenham faturamento de até 15 mil mensais, ele tem um percentual de Simples Nacional de 4,5%. Então, por exemplo, um escritório que fatura 10 mil reais mensais vai pagar 450 reais de Simples Nacional. Só que o Simples Nacional não é o único gasto tributário que o advogado teria. Porque o que acontece? A partir do momento que você constitui o CNPJ do escritório, o faturamento passa a ser do escritório. E o escritório é que paga o advogado. Então, para tirar dinheiro do seu próprio escritório, o advogado tira dinheiro de lá de duas maneiras. Ou como prolabore,
ou como distribuição de lucros, digamos assim. O prolabore é uma espécie de salário do dono. Então, é a remuneração pelo trabalho. Sendo a remuneração pelo trabalho, ele é tributado pelo INSS e pelo imposto de renda, pessoa física. E o lucro, até o momento, é totalmente isento. E o que é lucro? Eu pego, contabilmente falando, a gente pega o faturamento do escritório, as notas emitidas, menos os custos, menos os impostos, menos as despesas, incluindo o prolabore, e o que sobra é distribuição de lucros. Então, o que acontece? Se lucro não paga nada e prolabore paga, o que as pessoas faziam anteriormente? Eu só tiro o lucro da empresa, não tiro o prolabore, não. E aí eu só pagava, então, o Simples Nacional. Só que a Receita Federal publicou um entendimento, inclusive numa solução de consulta feita até por um escritório de advocacia mesmo, e dizendo o seguinte, que se você tem um CNPJ, trabalha no CNPJ e tira dinheiro do CNPJ, se você atende esses 3 requisitos, você é obrigado a fixar o valor do seu salário, do seu prolabore. Porque se você não o fizer e for fiscalizado pela Receita Federal, ela pode entender que o valor total que você tira é prolabore e cobrar imposto de renda sobre o valor total. Como ninguém quer isso, o que é recomendável? É que pelo menos você fixe um salário mínimo de prolabore. E no caso do Simples Nacional para advocacia, o percentual do INSS é um pouquinho mais alto do que das outras empresas. Enquanto o prolabore, o INSS sobre o prolabore das empresas em geral do Simples seria 11%, o dos advogados é 31%, que paga mais 20% da parte patronal. Nossa. Então acaba que fica bem um pouco mais caro. Então você vai pagar, por exemplo, um escritório que fatura 10 mil reais mensais, ele vai pagar R$450 de Simples Nacional e mais R$409,20 de INSS sobre um prolabore de um salário mínimo. Então, isso dá um total de R$859,20. Aí você fala assim, nossa, mas é um valor muito caro. É e não é, porque de certa forma você está regularizando a sua situação, está contribuindo para a Previdência, não está deixando nada vulnerável para a Receita Federal vir te reclamar depois. Entendeu? E aí, esse seria o total do custo tributário. Então, eu fiz algumas simulações aqui só para o pessoal ter uma ideia. Por exemplo, um escritório que fatura 10 mil mensais, o total do Simples, que é o imposto sobre o faturamento, mais o INSS, daria R$ 859,20. Se for um escritório que fatura 20 mil mensais, aí daria um total de R$ 1.534,20. Se for um escritório que fatura 30 mil mensais, R$ 2.434,20. E assim vai. Em termos percentuais, 8,59, 7,6, é mais ou menos esse o total do custo tributário que o advogado teria para constituir um CNPJ, pagar o imposto sobre o faturamento e pagar o seu INSS e ficar totalmente regular. Ou seja, de 7 a 8, 9%, mais ou menos. Entendi. E aí até assim, meio que remendando, na verdade, a pergunta que a Tamires tinha feito lá para nós a respeito da necessidade, né, de ter um contador. Aí, por exemplo, essas receitas mensais, essas declarações, esses cálculos, é necessário ter um contador para fazer isso? É necessário porque o que acontece? Primeiro que, pelo menos em Brasília, você é obrigado a indicar um responsável técnico pelo CNPJ lá na Secretaria de Fazenda do DF. Então, se você não indicar, a empresa pode, o CNPJ, o CFDF pode ser até suspenso, você pagar multa, enfim, ter umas consequências, uma dor de cabeça lá para resolver isso. E segundo, que mesmo que o escritório não esteja faturando, mesmo que você não esteja emitindo nota, mesmo que você não esteja fazendo nada, tem que ficar muito atento, porque se você abrir o CNPJ, você tem que cumprir com as obrigações tributárias do escritório. Isso, por exemplo, emendando também com o que a Tamires falou. Às vezes o advogado abre a empresa sozinho, constitui o CNPJ, mas a partir do momento que o CNPJ foi constituído, a empresa nasceu. É igual a gente tem CPF e tem uma série de obrigações, tem que entregar declaração de imposto de renda da pessoa física todo ano, tem que, enfim, declarar, pagar IPTU, pagar IPVA, pagar um monte de coisa. E declarar um monte de coisa, né? Então, se a gente não faz isso, a gente tem consequências. Vai pagar multa, vai ficar com restrição cadastral, etc e tal. O CNPJ é a mesma coisa. Ele nasceu, então ele já é obrigado a entregar informações para o fisco. E essas informações são convertidas em declarações
que são entregues para a Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Secretaria Municipal de Finanças, Ministério do Trabalho, enfim, uma série de órgãos, em períodos diferentes, tem declarações mensais, semestrais, anuais, trimestrais, de todo modelo, de todo jeito, mesmo não estando faturando, e que se não forem entregues, vai ter multa. Então, se não contratar um contador e não ficar atento com isso, você monta um CNPJ, às vezes nem começa a faturar, porque, depois eu vou ver isso e tal, tenta resolver o problema, mas acaba criando um problema, porque aí quando você vai ver, a empresa está cheia de multa, cheia de restrição cadastral, e você nem usufruiu dos benefícios de pagar menos imposto. E fora que são tantas informações que é difícil, né? Conseguir acompanhar e fazer, né, isso tudo. E assim, qual que seria... É claro que isso é no mundo da suposição, né? Considerando hipoteticamente um advogado que ele não tem um CNPJ, né? E aí ele está começando aí a sua carreira, não tem tantos clientes. A gente sabe que um processo leva tempo para poder sair algum valor, então tem algum mês que ele não tem receita nenhuma e tem outro mês que ele já tem uma receita até razoável, né? Porque quando vem, não vem pouquinho, né? Geralmente vem um valor um pouco mais vultoso. E aí esse advogado vivendo dessa forma, quais seriam os riscos se ele começasse, e qual seria a média aí, se supostamente a gente pode falar de valor que ele movimenta, que ele pode ter um problema por não ter uma empresa e movimentar pela empresa esses valores. Ou ele movimentando como pessoa física, ele também teria obrigações de pagamento de imposto, porque eu acho que teria que pagar imposto de renda também, né? Explica pra gente como que funciona essa questão da pessoa física e a jurídica, né? Dessa diferença de opção. O que acontece? Todo mundo que trabalha e todo cidadão que tem renda tem que pagar imposto de renda. Então, tudo que você ganha que agrega o seu patrimônio é renda. Nós temos rendas que vêm de aplicação financeira, temos rendas que vêm do trabalho, né? E falando especificamente da renda que vem do trabalho, quem presta serviço e trabalha como autônomo por conta própria tem rendimentos recebidos de trabalho. Só que como não tem um contra-cheque, não está registrado numa empresa, esse imposto de renda não vai ser descontado no contra-cheque, como é quando a pessoa é um empregado, por exemplo. E aí, não tendo o desconto, não havendo a antecipação, o que ele tem que fazer? Ele tem a obrigação legal de apurar e pagar os impostos. Então, ele tem que pagar o imposto de renda, já começa aí. O imposto de renda, pela legislação atual, até 2 salários mínimos, ele é isento. Então, para o advogado que tiver uma renda, um rendimento de trabalho de até R$ 2.640, ele não paga imposto de renda, ele vai ficar isento. Agora, na medida que vai passando desse valor, você vai pagar imposto de renda e o percentual vai aumentando e vai escalando conforme o rendimento. De maneira que se ele passar do teto, aí, eu não me lembro exatamente do teto atual, mas R$5.000, mais ou menos, digamos assim, ele já vai passar a pagar um percentual do imposto de renda em torno de 27,5%. Então, o advogado precisa levar em conta que isso é em relação a imposto de renda. Mas como é que a Receita vai saber que eu tenho esse rendimento? Ela tem as fontes de informação dela. O certo era que você fizesse a sua declaração de imposto de renda pessoa física anualmente, informasse tudo o que recebeu e pagasse o imposto. Só que na prática, as pessoas querem informar menos para pagar menos. Então a Receita Federal, ela vai cruzar as informações que você declara com o patrimônio que você tem. Então, por exemplo, se o advogado tem um patrimônio de R$500 mil no ano, e no outro ano o patrimônio sobe para R$700 mil. Eu aumentei no ano R$200 mil de patrimônio. Se eu aumentei R$200 mil no patrimônio, de onde veio esses R$200 mil? Logicamente, da minha renda. E aí a Receita compara isso com a renda que você declarou. Se você declarou que teve uma renda só de 50 mil, então você está escondendo 150 mil, ela pode te cobrar o imposto dessa diferença. Então ela cruza também
essas informações com a sua movimentação bancária. Se você declara lá que teve um rendimento de 50 mil no ano, mas movimentou no banco 100 mil, você pode ser notificado a prestar contas e explicar por que você disse que faturou 50, sendo que, na verdade, você movimentou 100 mil. E isso ela cruza essas informações com cartório, com compra de imóveis, com compra de veículo. Hoje em dia, a Receita Federal sabe da nossa vida mais do que a gente, né? Então, essa parte de imposto de renda da pessoa física seria mais ou menos dessa forma. Uma coisa importante também é que passou, para quem trabalha por conta própria, passou do limite de isenção, que seria os 2.640, teria que pagar o imposto de renda mensal. Muita gente não sabe disso também. Deixa para fazer a declaração do imposto de renda e pagar no ano seguinte, mas na verdade está errado. Você teria que já apurar mensalmente e pagar. Eu falo demais, mas eu vou... Vou te interromper, que a Tamires até perguntou aí da questão do carne-leão. Mensalmente seria o tal carne-leão? Exatamente, é o carne-leão mesmo. Exatamente, Tamires está informada aí, viu, Tamires? Porque aí, o que você faz? Você pega o total do seu rendimento, faz a apuração do imposto de renda, só que ao invés de fazer a apuração anual, faz mensal. E paga já o carnê-leão. Aí, quando fizer a declaração do imposto de renda pessoa física, no ano seguinte, aí vai fazer a apuração total, vai diminuir o carnê-leão que já foi pago no decorrer do ano, durante o ano, mensalmente. Se você pagou menos do que deveria, deu um imposto maior ainda, aí você vai complementar e pagar a diferença. Se você acabou pagando carnê-leão maior do que o somatório maior do que o que deveria, você recebe a restituição. Então é uma espécie de autorretenção. É como se você não tem contra-cheque para ser descontado o imposto, então você mesmo apura o seu imposto e recolhe para o governo para depois receber a restituição caso você tenha pago a maior. Entendeu? E além do imposto de renda, uma coisa que é importante frisar também é que muita gente não sabe e não faz. Mas não é só o imposto de renda que uma pessoa que trabalha por conta própria tem que pagar. Ele tem que pagar também o INSS e o ISS. Então, a maioria das pessoas pagam carnê-leão ou pagam imposto de renda na época própria, mas não pagam INSS, ou quando pagam, não pagam corretamente, porque quem trabalha por conta própria tem que pagar o INSS de 20% do rendimento. Ou você opta por aquele pagamento simplificado, em que você vai pagar 11% do salário mínimo, mas também só vai poder aposentar com um salário mínimo. Então, se você não faz nenhum e nem outro, você está irregular. E essa parte fica vulnerável perante a Receita. Então, às vezes, você está pagando imposto de renda, mas continua com um problema fiscal, que se for notificado, você pode ser autuado, porque você não está pagando INSS. E em relação ao município, em relação a Brasília, você está trabalhando por conta própria e talvez não esteja pagando também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Esse Imposto sobre Serviço, para quem trabalha como autônomo, é um imposto fixo. O profissional, o advogado, se credencia lá na Secretaria de Fazenda, ganha um número de CFDF baseado no CPF dele, e aí teria que pagar trimestralmente o ISS. Boa parte dos advogados, dos profissionais de uma maneira geral, não só dos advogados, mas de maneira geral, não fazem isso porque fica muito caro, às vezes porque não sabem e tal. Então, assim, não regularizar como CNPJ e trabalhar como pessoa física acaba se tornando caro demais se você realmente quiser ficar com tudo certinho. Ou você vai ficar com isso tudo caro demais, ou você vai resolver só uma parte, de repente pagar só o imposto de renda e ficar com essas outras partes assim vulneráveis, entendeu? Entendi. Então quer dizer que, em resumo, se a sua receita aí, anual, né, e dividindo de forma mensal, passar do teto aí da isenção, você entra numa linha de risco, e aí ou você pode ser pego, digamos assim, e ter que pagar retroativo valores bem mais altos, né? Ou então você talvez não tiver uma fiscalização e passar batido, digamos assim, né? E torcer para que não seja pego pelo leão, né? Isso, exatamente. E aí, nesse momento, é hora de fazer aquilo que eu tinha falado no início, né? Que talvez seja necessário você consultar um escritório de contabilidade especializado no ramo advocatício para verificar o que você precisa fazer para ficar regular como pessoa física, para verificar, fazer um levantamento de custos de o quanto ficaria ter um CNPJ e comparar uma coisa com a outra, porque
assim, manter um CNPJ também tem um custo, pequeno, mas tem. Então, na hora que você soma esse custo com o custo tributário do CNPJ, dependendo do seu momento, dependendo se você está iniciando agora nas atividades, ou dependendo se os clientes que você atende não é a sua fonte de renda principal, pode acontecer, em casos assim, não é o comum, mas pode acontecer, de compensar você pagar os impostos mais caros, mesmo como pessoa física, do que abrir o CNPJ. Porque abrir o CNPJ acaba juntando tudo, se tornando mais custoso, mais caro, do que recolher tudo pelo CPF como pessoa física, entendeu? Entendi. Teve uma pergunta aqui da doutora Silvia, que ela perguntou, né, se precisa declarar o mesmo valor para pessoa física e jurídica. Teoricamente, sim, então, né, Floriano? Porque você declarar... Não. Na verdade é o seguinte, a partir do momento que eu monto o CNPJ, ele é meu filho, né? Ele é meu irmão, ele é o meu agregado ali. Então, o CNPJ declara o rendimento dele, o faturamento dele para a Receita, para pagar os impostos dele, e ele vai pagar o advogado, porque o advogado é o prestador do serviço, o proprietário, é o tudo ali do escritório. Então, dependendo da estratégia que for usada, se for a estratégia de pagar, de o escritório pagar para o advogado, que é o seu proprietário, um salário mínimo, então o escritório declara o faturamento total e o advogado declara o imposto de renda só o prolabore de um salário mínimo e mais a distribuição de lucros que vai lá no campo como isentos e não tributáveis da declaração do imposto de renda. E uma coisa importante também de saber é o seguinte, que para o advogado que trabalha por conta própria, uma coisa que é importante demais é ter a declaração do imposto de renda coerente com o seu patrimônio, coerente com a sua movimentação bancária, porque quem trabalha por conta própria usa a declaração do imposto de renda como comprovação de renda. Então, na hora que você vai abrir conta em banco, aprovar crédito em banco, fazer um financiamento, financiar um imóvel, financiar um veículo, é muito importante que a sua declaração de imposto de renda esteja alinhadinha, entregue dentro do prazo, de uma maneira correta, compatível com a sua movimentação bancária, compatível com o seu CNPJ, se você já tiver, para você poder comprovar a sua renda de uma maneira eficiente. Entendi. Não, maravilha. Acho que foi muito esclarecedora. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? A gente já está se encaminhando aí para o fim, né, do nosso tempo aqui com vocês. Assim, me esclareceu muitas dúvidas, foi muito proveitoso. E vocês da MAF, como você falou no início, fazem esse trabalho, né? Fazem esse tipo de atuação com escritórios e com autônomos, né, que querem se transformar em um CNPJ, né? Exatamente. Então, assim, a gente, lá na MAF, a gente está no mercado desde 2001. Nós temos vários clientes de vários ramos. Né? O ramo de advocacia é um dos ramos que a gente é especializado. A gente atende clientes de todo o Brasil para esse ramo, tanto o CNPJ quanto o CPF para elaboração da declaração do imposto de renda. O advogado que também quiser um suporte para fazer a apuração do Carnê-Leão mensal, por exemplo, quiser continuar atuando como pessoa física, a gente pode conversar também. Um regime tributário ou outro. Então, a gente está aí à disposição e disponível para todos os advogados que precisarem de serviços contábeis, a gente vai ficar muito feliz. A gente costuma dizer aqui que a gente ama o CNPJ, mas a gente gosta de CPF também. Maravilha, deu uma travada aqui, mas continuou, deu para ouvir. Agradeço demais aí sua participação. Para quem não sabe, o Floriano, ele além do contador, né, contador da minha empresa, ele é meu irmão também. A gente não tem muita culpa disso não, mas a gente se ama. E é um parceirão aí de trabalho que sempre ajuda, né? Sempre me ajuda muito, principalmente aí nessas questões contábeis, que nós advogados, né? Eu acho que a gente é péssimo, né? De fazer conta, geralmente tem uma tendência muito grande a nós não termos muita afinidade, né? Com relação a essa questão dos cálculos. E o Floriano, ele sempre quebra um galhão meu, viu?
É uma ajuda, uma mão na roda. A Lilian está perguntando aqui se pode ser associada e ter CNPJ. Pois é, Lilian. Isso aí é uma pergunta interessante mesmo e é muito importante. No mundo jurídico, tem muito essa questão de ser associado, né? Principalmente os escritórios maiores contratam os advogados como associados. No entanto, tecnicamente falando, o associado, ele meio que não existe, sabe? Os escritórios contratam dessa forma, mas o advogado ou é seletista, ou ele é sócio do escritório, fazendo parte lá do ato constitutivo, sendo incluído lá como sócio. Eu conheço, inclusive, vários advogados que trabalham em escritórios grandes, assim, que são mais cautelosos com isso, e eles colocam todos os advogados associados lá no ato constitutivo do escritório, registra lá na OAB, para colocar eles como sócios mesmo. Mas, se for o caso, e você trabalhar como associada para um escritório e não fizer parte da sociedade daquele escritório no qual você trabalha, nada impede você ter o seu CNPJ, entendeu? E trabalhar lá para aquele escritório, emitir as notas fiscais, de repente, para aquele escritório, ou se ele não quiser receber as suas notas fiscais, você pode emitir as notas fiscais sem ser para aquele destinatário específico, mas, de todo jeito, ter um CNPJ que te permita formalizar a sua renda dos serviços advocatícios que você presta. Não tem problema nenhum, tá? Mas, assim, pode ter o CNPJ e ser associada, mas o que eu estou querendo dizer, não sei se eu estou expressando bem, é que não tem vínculo a essas duas coisas, entendeu? Você pode ser associada lá sendo seletista, que não é muito comum, pode ser sócia do escritório lá, ou pode ser associada sem um vínculo formal, sem nenhuma coisa nem outra dessa, e ter o seu CNPJ para resolver a sua questão tributária e poder faturar o seu serviço e formalizar os seus rendimentos. Infelizmente, a maioria dos escritórios falam como associado, mas não formalizam, né? Não é formalizada essa situação, né? Eu conheço, é uma coisa... Pode falar. Pode falar. José. Não, eu digo o seguinte, inclusive eu conheço escritórios grandes que fazem bem bacana mesmo, que o advogado, para ser associado lá, tem que comprar cotas do escritório. Ele entra no contrato social, e compra cotas, ou seja, ele realmente se torna sócio e está comprando um pedacinho do escritório. E quando vai sair, ele vende para os que ficam lá, entendeu? Com lucro ou sem lucro, mas aí faz alteração contratual e sai como é o certo, né? Como deveria ser o certo mesmo. Ótimo, então. Bem, pessoal, muito obrigada. Na próxima semana, no dia 9, eu vou receber aqui o Flávio Grutti, que ele é professor, advogado, e ele vai falar para a gente sobre essa questão da dúvida, se advoga ou se presta serviço público, né? E das vantagens e desvantagens aí duas áreas do direito, e que muitas pessoas entram no direito até para fazer, né, concurso, para poder prestar um serviço público, e ele, com a experiência dele, com mais de 30 anos de experiência, vai estar aqui com a gente na próxima semana. Então não percam, agradeço muito ao Floriano. Que era meu seguidor, que não conhecia o Floriano, segue ele lá na MAF, que ele dá muitas dicas legais, muitos vídeos interessantes de assuntos atuais, né? De fiscalizações que a gente tem atualmente, esses meios tecnológicos que estão nos investigando cada vez mais. Então, a gente precisa estar acompanhando e estar informado e bem assessorado. Porque eu acho que o contador, às vezes, é mais importante na vida da pessoa do que um advogado, porque ele sabe de tudo do seu dinheiro. E se a pessoa sabe do seu dinheiro, ela sabe da sua vida. Não é mesmo, Floriano? É isso aí. É isso aí, faço as suas palavras as minhas também. Obrigado pelo convite, obrigado por ter a possibilidade de conversar sobre esse assunto, que para nós é um assunto interessante, que a gente gosta bastante. Eu sei que pode parecer um assunto um pouco chato, mas é um assunto importante, é preciso manter regular. Os que me seguem, que não seguem a Josiane também, convido a segui-la, é uma excelente advogada, precisando de qualquer coisa, ela está aí à disposição para ajudar vocês. E é só agradecer mesmo. Obrigado por tudo, obrigado pelo tempo, e estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Boa noite a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Floriano. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.